Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, professor Rafael Galas. Bom, hoje nós vamos falar sobre integrais duplas, tá? Mais um exemplo de cálculo de volume. Novamente reforço que a informação anterior, a dificuldade não é calcular a integral em si, mas para muita gente é desenhar a região para poder interpretar os extremos, tá? Bom, então vamos para esse exemplo. Esse exemplo é o seguinte, nós temos fazer o cálculo do volume V de um sólido que está no primeiro octante, delimitado pelos planos coordenados, então é limitado pelo Z só positivo, X só positivo, Y só positivo. Eu inverti a ordem dos eixos aqui, em alguns casos auxilia o processo de resolução, nem sempre, mas pode ser bem-vindo, tá? Vocês podem usar essa ferramenta para facilitar. E é limitado pelo paraboloide, Z igual a x² mais y² mais 1, e pelo plano 2x mais y igual a 2. Vejam que é uma equação do plano, mas só tem x e y, tá? Então o z é projeção, não tem z aí, tá? Então, vamos começar pela parte mais simples. Assim como eu disse lá no outro exemplo, deixem a função que tem z por último, tá? Vai ficar mais fácil de fazer em boa parte dos casos. Então a gente tem ali, ó, 2x mais y igual a 2. Eu posso deixá-lo assim, ó, y igual a 2 menos 2x. É uma opção, tá? É a melhor? A gente vai ver durante a resolução, tá? Ou pode ser 2x igual a 2 menos y, x igual a 2 menos y sobre 2. Pode ser, tá? Ou essa opção, ou essa opção. Ainda mais simplificado, ficaria 1 menos y sobre 2, tá? Se a gente for usar isso na integral, fica mais fácil essa aqui ainda, tá? Só a opção, mas separei 2 sobre 2, que deu 1 menos y sobre 2. Separar os termos para montar a integral depois, pensando em montagem de integral, tá? Bom, vamos ver o que vai ficar melhor de fazer aqui, tá? Bom, vamos fazer esse plano primeiro, tá? Então, pensando nessa equação aqui, ó. Quando x for 0, o y é 2 menos 2 vezes 0, que é 2. Então, quando x for 0, o y vale 2, tem um pontinho aqui. Na outra situação, quando o y for 0, 2x mais 0 igual a 2, 2x igual a 2, portanto x igual a 1. Esse plano que a gente tem aqui, ele é limitado por uma reta, tá? Ele é expresso, na verdade, por uma reta, que passa por esses dois pontos aqui. Além disso, o que nós temos? A limitação do eixo aqui atrás e a limitação do eixo aqui atrás. Ó, são limitados pelos planos coordenados. Então, como se fosse um triângulo aqui embaixo. Tá? Esse triângulo aqui já define uma integral dupla. Tá? Que eu vou optar por fazer análise por y ou por x, o que ficar mais fácil, não vai ter muita diferença. Tá? Então, pode ser, se vocês quiserem fazer por x, pode ser y igual a 2 menos 2x. Esse limitante aqui. E aí como que fica a integral? Integral dupla, ó, o x começa em 0, termina em 1. Começou em 0, terminou em 1. Quem limita por baixo é fixo, é a reta do y igual a 0. Quem limita por cima é essa reta. Tá? Então a gente está olhando para essa região a partir do x, ó, extrema esquerda, direita, inferior e superior, que é o 2 menos 2x. A ordem de integração, como a gente analisou por x, né, no caso Rx, a ordem de integração vai ser dy dx. Essa ideia de não fazer o gráfico completo já dá praticamente a resolução do exercício para nós. Tá? O que falta? Falta o paraboloide. Onde vai ficar o paraboloide? Aqui dentro. Como que ficaria esse gráfico? Um esboço dele, né? Uma ideia. O paraboloide está no eixo z. Ó, quando x for 0 e y for 0, o z vale 1. Então tem um ponto 1 aqui em cima. Esse nosso triângulo aqui, ó, ele vai crescer, né, e vai ganhar volume através do eixo z, porque é a projeção do plano aqui, que não tem z. Ele vai crescer até onde? Vai crescer até chegar no paraboloide. Tá? Isso aqui é a fórmula de um paraboloide elíptico voltado para cima, tá? Que tem o x e o y positivos. Então,
Pense que o paraboloide tem ponto de mínimo em 1 e ele cresce. Então, essa figura aqui que é limitada por esse triângulo em forma de projeção, ela vai crescer até chegar no paraboloide. Então a figura que a gente tem é limitada aqui atrás pelo eixo, pelo eixo, pelo eixo, e forma esse volume aqui, ó. Tá? E o paraboloide vai crescer até onde ele tiver que crescer, né? Tem esse formato aqui, o paraboloide. Se a gente fosse fazer a expansão dele aqui, mas nem precisa, tá? Peguei só uma parte dele. Então é isso, tá? É como se fosse essa figura limitada pela projeção do triângulo no eixo Z até encontrar o paraboloide que está encrostado ali no eixo Z do 1 para cima. Se não saísse esse gráfico, a integral sairia da mesma forma. Tá? Mas é importante exercitar a ideia desse gráfico para a gente entender o que está acontecendo numa situação que seja necessário fazer a construção do gráfico também. Então aqui dentro quem vai? A função com Z isolado. Já está isolado, então vai ficar. Vou colocar aqui como observação, isolar Z, caso não esteja isolado. E aí vai ficar aqui x ao quadrado mais y ao quadrado mais 1. A partir daqui, resolução da integral. Tá? Então, vamos resolvê-la. Tá? Começando a resolução. Tá? Então, de dentro para fora, integral definida entre 0 e 1, x² em relação a y é x² y. Y ao quadrado em relação a y é y ao cubo sobre 3. 1 em relação a y é y. E esses nós vamos aplicar em 0 e 2 menos 2x. O que resultar daqui? dx. Tá? Então, integral definida entre 0 e 1, x² vezes, ó, é o y que a gente vai aplicar, 2 menos 2x, mais 2 menos 2x ao cubo, sobre 3, mais 2 menos 2x. Tá? Para otimizar o espaço aqui, eu não vou copiar a aplicação no zero. Tá? Porque a aplicação no zero daria x ao quadrado vezes 0, que é 0. Y ao cubo sobre 3, 0 ao cubo sobre 3, que é 0, mais 0. Então não precisa. Tá? Mas numa resolução é importante fazer completo. dx. Não vou fazer toda a cópia para não estender muito o exemplo. Tá? Então, beleza. Vamos fazer aqui. 0 e 1. Distributiva. x² sobre 2, 2x². x² vezes menos 2x, menos 2x ao cubo. Esse 2 menos 2x ao cubo aqui, se vocês quiserem colocar assim, ó, 1/3 aqui fora, e daí fazer a multiplicação do 2 menos 2x ao cubo, ó, vou colocá-lo aqui do lado, 2 menos 2x ao cubo. Isso aqui é a menos b ao cubo, que é a ao cubo menos 3a ao quadrado b mais 3ab² menos b ao cubo, tá? Aqui. E aí a gente vai escrevendo já. Então, a ao cubo, que é 8, né? O nosso a é 2 e o nosso b é menos 2x, menos 3 vezes a ao quadrado, 2 ao quadrado, vezes b, que é 2x, tá? Mais 3 vezes a, que é 2, vezes b, que é 2x, sem o sinal, tá? Um parênteses aqui, outro aqui, menos b ao cubo, então menos 2x ao cubo. Fechar isso aqui, né? Fechar esse colchete aqui, que eu abri ele aqui, mais 2 menos 2x dx, mais 2 menos 2x, vou colocar aqui embaixo, fechar o parênteses e o dx aqui. Tá? Mesmo assim, o espaço ficou curto. Próximo passo. 0 até 1. Aqui no começo não tem o que fazer. Ó. 2x² menos 2x ao cubo. Aqui. Vou fazer a distributiva já
fazendo as operações todas necessárias, ó. 1/3 vezes 8, mais 8/3. Aqui, ó, 2 ao quadrado, 4, vezes menos 3, menos 12, vezes 2x, menos 24x, vezes 1/3, mais 8x, tá? Mais não, né? Menos. Vamos fazer de novo. 2 ao quadrado, 4, vezes 3, 12, 24x, negativo 8. Então aqui é menos, tá? Corrigindo. Menos 8x. Então a segunda aqui está feita. Agora a terceira. 3 vezes 2, 6. 2x ao quadrado é 4x quadrado. 4x quadrado vezes 6, 24x quadrado. Dividido por 3, mais 8x quadrado. Aqui o último, menos 2x ao cubo. Dá menos 8, é menos 2x vezes menos 2x. 2x vezes 2x vezes 2x. Dá 8x ao cubo, menos 8x ao cubo sobre 3. E aqui o que sobrou? Mais 2, menos 2x. Para integrar ainda em relação a x, tá? Bom, se vocês perceberem que tem algo que dá para simplificar, algo que dá para agrupar, fica à vontade. Tá? Ó, aqui eu tenho 2x quadrado, tenho 8x quadrado, deu 10x ao quadrado. O que mais? Tenho menos 8x menos 2x, dá menos 10x. Aqui eu tenho menos 2x ao cubo, menos 8/3 de x ao cubo. Então dá menos 2, que dá menos 6/3, né, fazendo equivalência. Menos 6/3 menos 8/3, menos 14/3 de x ao cubo. E o outro que sobrou aqui, ó, 8/3 mais 2, que seriam 6/3. 8/3 mais 6/3 mais 14/3. Acho que usei todos, né? 3, 4, 5, 6, 8. Dx. Então, vamos integrar. Faltando espaço aqui, vou pegar mais uma folha para continuar. Então, estamos aqui, ó. A integral do 10x quadrado, 10x ao cubo sobre 3, né? Estou integrando em relação a x. A integral do menos 10x ao quadrado sobre 2. A integral do menos 14x ao cubo, menos 14x na quarta, 4 vezes 3, 12. A integral do 14/3, 14x sobre 3. Para aplicarmos em 0 e 1. Tá? Então, vai ser 10 vezes 1 ao cubo sobre 3. Menos, se quiser simplificar aqui, né, já usar como 5. 10 vezes 1 ao quadrado sobre 2. Menos 14 vezes 1/4 sobre 12. Mais 14 vezes 1 sobre 3. O restante vai zerar tudo, né? Então, aplicando em 0, vai zerar, vai zerar, vai zerar, vai zerar. Então, vai ficar 10/3 menos 5 menos 14 sobre 12 mais 14/3. Vamos tirar o mínimo entre 3, 3 e 12, que é o próprio 12. Eu poderia até agrupar esses dois. Vai dar 12. 12 por 3 é 4, vezes 10, 40. 12 por 1, 12, vezes menos 5, menos 60. 12 por 12 é 1, vezes menos 14, menos 14. E 12 por 3, 4. 4 vezes 14, 56. Temos aqui 40 mais 56, 96. 60, 14 menos 74, dividido por 12. 96 menos 74, 22 sobre 12, que a gente pode simplificar por 2 aqui, e finalizar isso como sendo 11 sobre 6 unidades de medida cúbica, que é aproximadamente 1,83 é o volume dessa região. Então, toda essa parte aqui, ó, toda essa resolução aqui,
são as contas básicas aí, não tem nenhum problema no processo de integração, tá? A integral é simples ali. A dificuldade talvez seja montar aqui, tá? E uma das ideias que eu dou para vocês é essa de montar a parte base do gráfico antes de projetar, por conta dessa dificuldade que muita gente tem em enxergar. Montou isso aqui, deixou a Z isolada para trabalhar aqui. Alguns exemplos vai aparecer a base em Y, por exemplo, ou a base em X, aí tem que analisar, não pode usar isso como uma regra única, tá? Mas é uma ideia bastante interessante para agilizar na resolução de boa parte dos exercícios. Beleza, pessoal? Espero que tenha auxiliado aí de alguma forma. Não tem muito como simplificar mais isso aqui, porque é um exercício realmente trabalhoso. Qualquer dúvida é só deixar aí no comentário que a gente resolve mais exemplo desse tipo. Obrigado, até mais.